Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Mark e Allison viviam em Sacramento, Califórnia, há 8 anos. O casal tinha uma rotina tranquila, construída sobre respeito, companheirismo e uma vida estável, tanto emocional quanto financeiramente. Mark era gerente financeiro em uma multinacional e havia acabado de ser promovido a supervisor das operações internacionais da empresa. Era uma grande conquista, resultado de anos de trabalho duro, seriedade e dedicação. Allison, sua esposa, parecia genuinamente feliz com a notícia e imediatamente apoiou a ideia de organizar um churrasco no quintal para celebrar com amigos e familiares próximos. O evento foi marcado para um sábado em sua casa. Naquela manhã, Mark se jogou nos preparativos com entusiasmo. Passou no mercado, comprou bebidas, gelo, carne, também organizou mesas e cadeiras. O clima em Sacramento colaborava. Céu limpo e temperaturas agradáveis. Tudo apontava para uma tarde memorável. Allison, como sempre, estava focada nos detalhes de receber bem. Ela cuidou dos acompanhamentos, decorou a mesa principal, preparou os molhos e organizou os utensílios. Era meticulosa. Fazia questão de que tudo estivesse perfeito. Mark observava seus movimentos com satisfação. Vê-la tão dedicada ao evento apenas reforçava o quanto ela se importava com aquele momento. Os convidados começaram a chegar pouco antes do meio-dia. Entre eles estava Kaylen, irmão mais novo de Mark, acompanhado da esposa e dos 2 filhos pequenos. Kaylen era um cara carismático, do tipo que naturalmente atrai atenção sem esforço. Trabalhava com vendas e sempre tinha facilidade em lidar com pessoas. Ann, por outro lado, era mais reservada, mais educada e simpática com todos. Assim que as crianças chegaram, correram para o jardim e a festa rapidamente ganhou vida. O quintal se encheu de conversas animadas, risadas e música ambiente suave. Amigos brindaram ao novo capítulo profissional de Mark e ele fez questão de circular, agradecendo a todos pelo apoio. A carne assava perfeitamente, as bebidas permaneciam geladas e não havia o menor sinal de tensão no ar. Era um daqueles dias em que tudo parecia simplesmente certo. Allison também circulava entre os convidados, conversando, servindo, ocupada com a organização. Seu comportamento não destoava do habitual. Ela não parecia apressada, nem desconfortável, nem desinteressada. Pelo contrário, estava presente em cada detalhe, como sempre. A tarde transcorreu em paz e Mark se sentia realizado. Tirou algumas fotos com amigos, brincou com os sobrinhos e até se pegou pensando em como aquele dia poderia marcar o início de uma nova fase promissora em sua vida. Mais tarde, após a saída dos convidados, e quando o silêncio voltou ao espaço que horas antes havia sido preenchido por vozes e risadas, ele foi ao escritório organizar alguns documentos da empresa que precisava enviar ao Conselho Internacional. Enquanto separava pastas e planilhas, lembrou-se da pequena câmera que havia instalado no alto da parede do escritório, apontada para o corredor.
Pouco tempo depois de uma tentativa de invasão à casa do vizinho. A câmera havia sido instalada semanas antes, mas ele não tinha realmente olhado as gravações desde então. Por curiosidade e hábito, decidiu revisar alguns dos arquivos salvos automaticamente pelo sistema. Até aquele momento, não havia motivo para suspeitas. Nada tinha parecido estranho durante a festa ou ao longo da semana. Mark apenas seguia sua rotina, surfando a onda de vitória e otimismo em relação ao futuro. Não fazia ideia de que, ao clicar para abrir um arquivo aleatório da semana anterior, tudo o que acreditava ser sólido e confiável estava prestes a ruir. Mark permaneceu alguns segundos diante da tela, os olhos fixos no vídeo carregando lentamente. Não esperava nada. Também não pretendia procurar nada específico. Era apenas um hábito, uma checagem de rotina, fruto direto da precaução que havia tomado após o susto recente com a tentativa de invasão na casa do vizinho. A câmera, discretamente posicionada no escritório, captava a porta da frente, o corredor lateral que levava aos quartos e a escada. A área era usada exclusivamente por ele para armazenar documentos e quase nunca recebia visitas. Por isso, o vídeo chamou sua atenção imediatamente. Na gravação datada terça-feira anterior, por volta das 11 da manhã, Mark viu Kay lebrando pela porta da frente. Ele usava uma camiseta clara e segurava algo nas mãos, talvez uma caixa ou um pacote. O movimento parecia casual. Ver o irmão ali naquele horário não parecia estranho. De vez em quando, Kaylen passava para deixar algo, pegar ferramentas emprestadas ou buscar documentos que Mark imprimia para ele. Eram irmãos próximos. Não havia formalidades entre eles. Mas, alguns segundos depois, uma figura familiar apareceu no canto da tela e Alison. Ela saiu do corredor interno e se aproximou de Kaylen. Conversaram brevemente, então ela segurou o braço dele, conduzindo pelo corredor. Mark me cerrava os olhos. A câmera captava apenas parte do movimento, mas era suficiente para notar que a linguagem corporal deles não correspondia a uma interação típica de parentes ou a um encontro casual. Alison se posicionou entre Kaylen e a parede e, em um movimento rápido, pressionou o corpo contra dele. Kaylen respondeu tocando-lhe as costas e o que aconteceu em seguida congelou o Mark em sua cadeira. Eles se beijaram sem hesitar, sem medo. Um beijo longo, firme, cheio de familiaridade. A câmera não tinha áudio, mas não era necessário. A imagem era clara o bastante para eliminar qualquer dúvida. Kaylen segurava o rosto de Alison com uma mão, enquanto a outra deslizava por suas costas. Era impossível confundir aquilo com um gesto acidental ou com uma interpretação equivocada. Não era a primeira vez. Esse tipo de intimidade só vem com repetição. Mark recostou-se na cadeira. O estômago se revirou. A respiração falhou e a garganta secou instantaneamente. Pausou o vídeo, mas a imagem dos dois continuou congelada na tela. Como se zombasse da confiança que ele havia depositado em ambos. Por um momento, pensou em assistir mais, mas parou. Não.
Precisava ver nada além. Aquela única cena já havia destruído algo dentro dele. Mark recostou-se na cadeira. Estômago se revirou, a respiração falhou. E a garganta secou instantaneamente. Pausou o vídeo, mas a imagem dos dois continuou congelada na tela, como se zombasse da confiança que ele havia depositado em ambos. Por um momento, pensou em assistir mais, mas parou. Não. Precisava ver nada além. Aquela única cena já havia destruído algo dentro dele. Sua mente começou a girar em círculos, procurando explicações, tentando racionalizar o inexplicável. Por que? Por que Alison? Por que? Dentro de sua própria casa? Ele se sentia atraído em dois níveis, um mais profundo que o outro. Não era apenas o caso, era a violação dos laços mais sagrados com sua esposa e com seu irmão. A dor não era apenas raiva, era descrença, perda, colapso emocional. Nos minutos que se seguiram, Mark apenas ficou parado, olhando para o nada. O computador permaneceu ligado, a imagem ainda congelada no monitor. Seu corpo parecia imóvel, mas por dentro tudo desmoronava. Ele não chorou nem gritou. O impacto tinha sido tão violento que o deixou entorpecido. Levantou-se lentamente, foi até a cozinha, encheu um copo de água e apenas ficou ali tentando respirar. Mas logo a dor deu lugar à clareza. Mark sabia que não podia agir por impulso. Precisava ser preciso. Decidido, voltou ao escritório, retirou o pendrive da máquina e o guardou em uma pequena caixa de madeira na última gaveta. Aquela gravação era a única prova concreta de tudo. O resto ele deixaria para os olhares, reações e vergonhas. Sem perder tempo, ligou para Caleb. Naquela mesma noite, com voz firme, mas natural, convidou o irmão para um jantar em casa, dizendo que queria conversar sobre uma oportunidade de negócio que estava considerando. Kaylin aceitou sem hesitar. Em seguida, Mark ligou para Ann, estendendo o mesmo convite no mesmo tom casual. Disse que seria bom os quatro se reunirem e colocarem a conversa em dia. Ann aceitou com alegria. Eles deixaram as crianças com os pais de Kaylin e seguiram para o jantar. Alison, enquanto isso, não suspeitava de nada. Estava tranquila quando os convidados chegaram. Kay lembrou com seu bom humor habitual. Ann sorriu, abraçou a cunhada. E os quatro se sentaram para comer. A refeição já servida. Mark não esperou que o vinho fosse servido, nem que a comida fosse tocada. Levantou-se de repente, foi até o escritório e voltou com o pendrive. Ligou a TV da sala. Conectou o dispositivo e, sem dizer uma palavra, apertou o play. O silêncio caiu sobre a sala como uma lâmina. Segundos depois, as imagens começaram a rodar. Primeiro Kay lembrando na casa, depois Alison aparecendo no corredor, os dois se aproximando e então o beijo longo, íntimo, inegável. Ann levou as mãos ao rosto, os olhos arregalados. Kaylin congelou, sem saber para onde olhar. Alison parecia perder o fôlego. Nenhum deles disse uma palavra. Era a cena de dois casamentos sendo
Definitivamente destruídos, projetada bem diante deles. A traição, agora exposta, não permitia explicações. Restava apenas o confronto. O vídeo ainda estava passando quando Anse levantou bruscamente da cadeira. Seus olhos cheios de lágrimas fixaram-se em Caleb Basse. Confirmar o que já era óbvio. Ela não perguntou nada, não gritou, não fez escândalo, apenas olhou para o marido. Como se estivesse vendo um completo estranho pela primeira vez. Em seguida, virou-se para Alison, que permanecia sentada, pálida, como se fosse desmaiar. O silêncio de Anne era mais alto que qualquer palavra. Mark então pausou a gravação com um gesto seco, retirou o pendrive da TV e o colocou sobre a mesa. Nenhum dos quatro conseguia se mover. Era como se o ar da sala tivesse desaparecido. Foi Anne quem quebrou a paralisia. Ela caminhou até a porta, então se virou uma última vez para Kaylin. Sua expressão já não era de choque, mas de frieza. Disse que ele não voltaria para casa com ela, que poderia encontrar seu próprio caminho de volta e que só deveria retornar para buscar suas coisas e sair de sua vida de uma vez por todas. Então, saiu sem olhar para trás, levando consigo a dignidade de quem foi traída, mas não humilhada. O impacto da saída dela ainda pairava no ar quando Mark se virou lentamente para Alison. Seu olhar já não era de raiva, era de pura decepção. Ele falou com voz firme, mas controlada, quase dolorida. Disse que nunca esperava algo assim dela. E o que mais o magoava não era a traição em si, mas o fato de ter acontecido com seu próprio irmão. Dentro da casa deles, em um espaço que deveria representar confiança e parceria. Alison tentou responder. Gaguejou. Palavras desconexas, disse que não sabia como aquilo tinha acontecido, que foi um erro, que se sentia ignorada, solitária. E que nada daquilo havia sido planejado. Mas Mark a interrompeu. Disse que ela teve todas as chances do mundo para conversar, para se abrir, para agir com honestidade e em vez disso, escolheu a pior forma possível de lidar com qualquer insatisfação. Sem elevar a voz, mas com uma clareza cortante, Mark disse para ela arrumar suas coisas e sair da casa naquela mesma noite. Alison insistiu. Implorou. Disse que não queria perder o casamento, que se arrependia, que não sabia o que tinha dado nela, mas Mark não cedeu. Disse que ela poderia tentar recomeçar com Kaylin, se ele a quisesse. Porque dali em diante sua vida seguiria sem ela. Não haveria segunda chance. O respeito tinha morrido no momento em que ela abriu espaço para outra pessoa, onde deveria haver lealdade. Então ele se voltou para Kaylin. Durante toda a cena, o irmão Ma tinha conseguido dizer uma palavra. Estava pálido, olhando para o chão, como se desejasse desaparecer. Mark aproximou-se dele com calma. Disse que o que Kaylin havia feito destruiu algo que existia desde a infância e que ele deixava de ser irmão naquele instante. No momento em que atravessou aquele limite pelas costas dele, afirmou que jamais o perdoaria e que nunca mais queria vê-lo. Disse que a relação deles acabava ali, não por raiva, mas porque um princípio havia sido quebrado e esse nunca poderia ser reconstruído.
Kaylin tentou oferecer uma desculpa, mas Mark levantou a mão e pediu que não dissesse nada. Não havia espaço para desculpas. O que fora feito era irreversível. O silêncio de Kaylin foi a única resposta. Em minutos, tudo o que Mark havia construído ao longo dos anos foi destruído ali mesmo em sua própria sala de jantar. Dois vínculos fundamentais de sua vida e seu casamento e sua relação com o irmão em se despedaçaram diante de seus olhos. Ele não gritou, não fez escândalo. Apenas os retirou de sua vida com a frieza de quem entende que em certos momentos preservar a própria dignidade significa mais do que qualquer laço de sangue ou antigo afeto. Naquela noite, Alison arrumou suas coisas e deixou a casa. Mark não a acompanhou até a porta. Apenas permaneceu sentado no sofá, encarando o vazio, tentando juntar os pedaços do que restava de si mesmo. Kaylin saiu em silêncio, a pé, de cabeça baixa, e a casa, e antes cheia de vozes e planos, afundou em um vazio profundo, o tipo que coa por dias. A notícia se espalhou rapidamente. Sacramento podia ser uma cidade grande, mas dentro da família de Mark a informação corria veloz. Em 2 dias, todos os parentes próximos já sabiam da traição, não como um rumor distorcido, mas com a dureza clara de um fato confirmado. Mark deu detalhes, nem alimentou conversas. Apenas respondeu com honestidade quando perguntado. O vídeo existia e isso bastava para que ninguém duvidasse da gravidade do que havia acontecido. Os pais de Mark, que foram os primeiros a reagir. Mãe devastada chorou por dias. Custava entender como 2 filhos que cresceram lado a lado podiam se envolver em algo tão vergonhoso. O pai tentou manter a compostura, mas a frustração era clara na forma como evitava dizer o nome de Kaylin nas conversas. Depois de uma breve reunião entre eles, decidiram cortar contato com Kaylin indefinidamente. Não por vingança, mas por absoluta decepção. Anne, por outro lado, foi acolhida por todos. Recebeu ligações, visitas, convites para sair e até a oferta de ficar na casa da sogra, onde se mudou temporariamente com os filhos. Ninguém questionou sua dor. Todos sabiam que ela era a única inocente naquela história. E mesmo quando a tristeza fazia-se recolher, encontrava conforto em saber que não estava sozinha. Alison não teve a mesma sorte. Sem apoio da família de Mark e sem respeito da própria, acabou isolada. Amigos se afastaram, parentes evitaram falar sobre o assunto e o novo lugar onde passou a viver sozinha se tornou marcado por um silêncio incômodo. Ninguém queria mais ouvir suas justificativas e ela foi forçada a enfrentar as consequências de suas escolhas sem rede de proteção alguma. Passou dias tentando escrever uma carta para Mark, depois desistiu. Sabia que nenhuma palavra poderia apagar o que ele havia visto. Enquanto isso, Kaylin tornou a sombra de quem havia sido. Parou de frequentar os lugares que costumava ir, deixou de comparecer a reuniões de família e, até no trabalho, passou a evitar a tensão. Era como se a culpa tivesse o consumido. Tentou mandar uma mensagem a Mark, pedindo uma chance de conversar, mas não obteve resposta. Mark havia deixado claro que nunca mais
Queria vê-lo. Enquanto todos tentavam processar o que havia acontecido, Mark tomou uma decisão, contatou o conselho de sua empresa e pediu transferência para a filial canadense, uma das unidades que ficariam sob sua supervisão. Após a promoção, o pedido foi aprovado rapidamente, já que ele era considerado essencial para a expansão do Departamento Internacional de Finanças. Em menos de 3 semanas, tudo estava pronto para a mudança. Ele não contou a ninguém o verdadeiro motivo. Apenas disse que buscava novos desafios, novos cenários, uma experiência no exterior. Colegas de trabalho compreenderam. Amigos respeitaram e a família viu sua decisão de deixar aquele ambiente pesado como um alívio. Antes de partir, Mark se despediu dos pais, dos sobrinhos e de alguns amigos próximos. Manteve silêncio absoluto em relação a Kaylen e Allison. Já reconstruindo sua vida, acompanhou a transição de longe. Continuou morando na casa da sogra, restabelecendo a rotina com os filhos e participando de um grupo de apoio para mulheres traídas. Enquanto isso, a ausência de Mark passou a ser sentida por todos. Reuniões de família ficaram menores, encontros mais ocasionais. A dor ainda pairava no ar, mesmo quando não era mencionada. Cada um tentava seguir adiante, mas ninguém conseguia esquecer completamente. Mark, agora no Canadá, se jogou no trabalho como forma de reconstrução. Aos poucos, montou um novo lar, fez novas conexões, aprendeu a conviver com o frio e o silêncio. Ainda visitava os pais em algumas viagens curtas, mas sempre com uma regra, e jamais cruzaria a caminho com Kaylen ou Allison. E estava recomeçando sem pressa, sem amargura. Apenas com a certeza de que dali em diante viveria com o entendimento mais claro de quem realmente merecia estar ao seu lado. O tempo seguiu implacável. Para alguns, como Mark Ann, trouxe uma certa estabilidade. Para outros, como Kaylen e Allison, apenas a lembrança amarga do que havia sido destruído. Várias semanas haviam-se passado desde o jantar em que tudo veio à tona. E embora as feridas ainda estivessem abertas, a vida seguia. Allison começou a notar mudanças em seu corpo. Sentia enjoo pela manhã, cansaço incomum em horários aleatórios. E seu apetite estava completamente desregulado. A princípio, achou que fosse estresse. Afinal, havia perdido o marido, a estabilidade, o respeito da família e da sociedade. Estava vivendo sozinha, sustentando-se com um pequeno ateliê de costura que antes mantinha como hobby antes da separação. Mas os sintomas não desapareciam. E um dia, após quase desmaiar durante uma caminhada, decidiu ir ao hospital. O resultado veio mais rápido do que esperava. Gravidez confirmada. 2 meses de gestação. A linha do tempo não deixava dúvidas. O pai era Kaylen. Ela saiu da clínica em choque. Não esperava por isso. Na verdade, sequer tinha pensado nas consequências do que havia feito. O mundo, já em ruínas, agora parecia desabar de vez. Passou o dia inteiro sem conseguir ligar para ninguém. Chorou sozinha no sofá, abraçada a uma jaqueta antiga que
Pertencia a Mark, esquecida entre suas coisas. Pela primeira vez, sentiu que a culpa não era apenas um peso moral, mas uma prisão real, da qual não havia como escapar. Quando finalmente criou coragem, ligou para Kaylen. A conversa foi curta e fria. Ele ouviu em silêncio. Respirou fundo e disse que assumiria a responsabilidade legal pela criança. Pagaria o necessário, daria suporte financeiro, mas não queria nenhum envolvimento emocional. Deixou claro que não via futuro algum com ela, que o que havia acontecido entre eles tinha sido um erro grave, um momento egoísta que destruiu vidas. Allison não discutiu. Apenas desligou. Nos dias seguintes, tentou processar a nova realidade. Estava grávida de um homem que a rejeitava, abandonada por todos e com a reputação arruinada. Até mesmo seus pais, envergonhados, sugeriram que ela se mudasse para outro bairro, onde ninguém soubesse de sua história, mas não era tão simples. A única exceção veio dos pais de Mark. Kaylen. Apesar da decepção profunda, ambos perceberam que a criança não tinha culpa. A possibilidade de se tornarem a voz reacendeu um sentimento que estava adormecido. Mantiveram distância emocional, mas começaram a demonstrar discretamente alguma preocupação com o bem-estar de Allison. De vez em quando ligavam para saber sobre o pré-natal. Nada além disso. Sem visitas, sem abraços, sem promessas, em apenas o reconhecimento de um laço de sangue que, mesmo indesejado, era inevitável. Enquanto isso, Kaylen recebeu uma proposta de emprego em Denver, Colorado, em uma empresa de logística menor. Aceitou sem hesitar. Queria a distância de tudo. Mudou-se sozinho, não contou-a ninguém e cortou completamente o contato com Sacramento. Seu afastamento foi total em geográfico e emocional. Ann, por sua vez, florescia. Estava mais confiante, mais firme e os filhos pareciam finalmente adaptados à nova rotina. O apoio da família era constante. Todos reconheciam sua força e a forma digna com que lidara com tudo. Aos poucos, voltou a sorrir de verdade. Um dia, enquanto Mark caminhava pela orla congelada de Toronto, depois de uma reunião, recebeu uma mensagem da mãe. Dizia apenas que o bebê nasceria em poucas semanas. Mark leu, respirou fundo e guardou o celular no bolso. Não respondeu. Naquele ponto já não carregava raiva nem desejo de vingança, apenas a certeza de que nunca mais permitiria a si mesmo confiar tão cegamente. Allison deu à luz sozinha um menino. Kaylen chegou a visitá-la para conhecer o filho, mas ficou apenas por pouco tempo e logo voltou para Denver. De lá, passou a enviar mensalmente o valor combinado a Allison e só retornava algumas vezes por ano para ver a criança. Mark nunca viu o bebê. E nesse silêncio construído a partir de escolhas cruéis, cada um seguiu sua vida, carregando as cicatrizes invisíveis daquilo que poderia ter sido e nunca seria. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!